Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do especial dos jogos de Power Rangers, os jogos que marcaram época. Se você chegou agora na segunda parte do vídeo, não tem problema. Vai aparecer um card aqui em cima, tem um link na descrição, você vai na primeira parte para relembrar todos os jogos dos anos 90, jogos de Super Nintendo, Mega Drive, muita coisa bacana foi lançada nessa época, porque hoje nós iremos falar dos jogos dos anos 2000, uma época muito boa também para quem gosta de Power Rangers, né? Época da Fox Kids, época da Jetix, muitas temporadas legais passando na televisão, Força Animal, SPD, Tempestade Ninja, muita coisa bacana saiu nesse período, né? Força do Tempo. Então hoje nós iremos cobrir todos os jogos dos anos 2000 até 2007, que foi o ano que saiu o último jogo dessa década. Mas se por acaso você não é inscrito no Mega Power, ainda clica no botão vermelho aqui embaixo, deixa o seu gostei e ativa o power sino das notificações para toda vez que sair um vídeo desse modelo aqui, você receber em seu tablet, celular e no seu computador. Durante essa época, durante essa década dos anos 2000, tivemos jogos de PlayStation, Nintendo 64, Game Boy Advance. Muitos jogos legais que eu tenho certeza que vocês em algum momento jogaram ou assistiram alguém jogando em Lan House, alugaram o CD para jogar, alugaram a fita. Vamos começar então, anos 2000 com o Lightspeed Resgate. No ano da estreia da temporada, Power Rangers Resgate, a THQ, em parceria com a Bandai, lançava o jogo para promover a nova fase de Power Rangers. Chegando em multiplataforma, os Rangers de Resgate marcaram essa transição para o novo milênio no dia 1º de junho do ano 2000. Apesar de pouco conhecida por ter sido ofuscada pelo lançamento da concorrente, a versão de Nintendo 64 tem algumas diferenças se compararmos com a versão de PlayStation 1. O jogo trouxe o recurso 3D, uma novidade para os fãs da franquia que apenas conheceu o modelo de game da geração anterior. Nesta versão de resgate, os Rangers usam superpoderes quando dão golpes de soco e chute. As batalhas de Megazord são diferentes da versão de PS1. Você tem uma visão em primeira pessoa dentro do robô e ainda existem mini missões com o Zord, algo parecido com os GTAs mais antigos. As cutscenes foram feitas para simular histórias em quadrinhos e o jogo é dividido em dois modos, o modo Titânio Quest e o modo Megazord Arena. Esse daí eu tenho certeza que muita gente jogou e joga até hoje se duvidar. A versão mais popular de resgate ficou para o estreante console da Sony. Apesar de ter os gráficos semelhantes aos do Nintendo 64, tinha uma jogabilidade bem diferente. Se na versão da Nintendo você tinha que seguir missões com Rangers pré-determinados, no PlayStation 1 você tinha a possibilidade de escolher qual personagem queria jogar. No caso, os 5 Rangers principais e mais tarde destravar o Ranger Titânio. Uma vez escolhido o personagem, infelizmente, não poderia mais trocar até zerar o jogo. Além de chutar os vilões e monstros da temporada, o game ainda dava a possibilidade de pilotar o Megazord. Outro recurso especial é o sistema de senhas, códigos especiais que davam vida, saúde e começar o jogo em qualquer fase, dentre outras coisas. Um jogo que deixou muitas saudades e com certeza marcou época. A colorida versão de Game Boy teve o seu charme. Nessa plataforma o jogador poderia escolher entre 5 Rangers principais e escolher qual fase iria jogar, no melhor estilo de Mega Man. Quando escolhido o cenário, 3 novas opções se abriam: Resgate, Batalha e Megazord. Nessa primeira, sua missão era resgatar civis em locais onde sofreram ataques dos monstros. No modo Batalha, chega o momento de lutar contra os capangas de Diabólico e enfrentar o chefão da fase. E no terceiro modo, a tão aguardada luta de Megazord. E no final do jogo, você podia usar o Super Trem Megazord para lutar contra Diabólico, o vilão principal desse jogo. A versão para Windows e Macintosh da Red Sky Interactive é mais desconhecida e diferente de todas essas que eu falei. Chamado de Datazord, o game vinha dentro de um CD interativo que fornecia uma experiência virtual com a interface futurista. O jogo nada mais era que um grande painel cheio de botões e alavancas para você apertar e emitir sons. Diferente dos outros que falei agorinha, essa versão era mais voltada para crianças menores, já que não possuía grandes desafios. Após o sucesso de Resgate, a THQ lançou mais um jogo para PlayStation no dia 7 de novembro de 2001. Com 7 fases no melhor estilo briga de rua em terceira dimensão, essa versão é a mais famosa de Power Rangers Força do Tempo. Ao longo do jogo, o jogador coleta saúde e energia enquanto derrota os Cyclobots e os chefes da fase, que variam de 2 a 3. Os últimos chefões são Frax, Nadira e Gluto, além, é claro, do poderoso Ranzik. Os personagens possuem golpes especiais e ainda há
possibilidade de liberar o Ranger Quanto depois de coletar alguns itens muito importantes. Diferente de Resgate, nesse jogo você pode trocar de personagem à medida que passa de fases. O portátil da Nintendo também teve sua própria versão de Força do Tempo. Mesmo sendo um jogo de plataforma, a versão de Game Boy Color conseguiu incorporar o estilo de briga de rua que os fãs de Power Rangers tanto apreciam. Aqui você pode escolher entre os 5 Rangers principais e brigar contra os Cyclobots e vilões em cada fase. Apesar de ter apenas 2 golpes, salto e ataque, o game compensa com armas especiais. Também é possível viajar entre o passado e o futuro, mudando toda a trajetória do jogo. Há também batalhas de Megazord e o Ranger Quanto, que é desbloqueado quando você zera o jogo. A versão de Game Boy Advance consegue ser muito mais fiel à série de TV e as músicas de fundo são um charme à parte. Inclusive, esse foi o primeiro jogo de Power Rangers dentro dessa plataforma. Todos os Rangers estão disponíveis e você precisa viajar por diversas fases até derrotar o maligno Hanzik. O Ranger Quanto pode ser habilitado quando o jogador encontra o Mofador Quanto. Por fim, ele ainda possui uma batalha de Megazord, no entanto, apenas um Megazord no modo vermelho é jogável nesses combates. Em 2002, os direitos de Power Rangers passaram para outra empresa, para a Disney. Essa época marcou a transição de muita coisa importante dentro do universo de Power Rangers. A THQ nesse período passou a focar ainda mais nos jogos de Power Rangers, sobretudo nas plataformas portáteis. E nesse período, nessa segunda fase, um dos jogos mais memoráveis e lembrados de todos os tempos fez muito sucesso. Lançado em agosto de 2002, o jogo de uma das temporadas mais populares da franquia chegou apenas para Game Boy Advance. Apesar de ter sido lançado após a Disney ter adquirido os direitos, o nome da Saban ainda aparece nos créditos do jogo. Neste game isométrico de briga de rua, você pode selecionar os 6 Rangers de força animal, lembrando que o Lobo Lunar, gente, só é desbloqueado após um certo nível. Você escolhe o Ranger como seu principal e mais 3 para usar de backup para ter um ataque adicional. O jogador atravessa as fases lutando contra os capangas até desafiar o chefão. E após derrotá-lo, ele cresce e você pode usar o Megazord. O esquema do jogo é basicamente esse, até o final e você enfrentar o Mestre Ogro. Na sequência tivemos Tempestade Ninja, seguindo os mesmos moldes de força animal, com a diferença aqui e ali. O jogador escolhe entre os 6 Rangers principais, lembrando que nesse jogo a escolha de cada um irá refletir no desempenho dos níveis selecionados e também nas batalhas de Megazord. Cada Ranger possui um ataque específico. A luta de Megazord adotou um estilo bem conhecido entre os fãs. O jogador precisa pressionar teclas específicas para desferir golpes e derrotar o chefão. Você precisa derrotar os monstros de cada fase, enfrentar o chefe, até chegar ao último desafio, que é o Lotor. Lembrando que todo o seu progresso será salvo através de passwords e não com save game. A versão de computador é completamente diferente do que vimos no Game Boy Advance. O game feito para crianças mais novas possui diversas atividades como customização de personagem, jogos de puzzle, corridas de obstáculos e voar de asa delta. Em setembro de 2004 chegava às lojas Power Rangers Dino Trovão para GameCube, PlayStation 2 e Game Boy Advance. A versão para console de mesa era igual para os 2 videogames. Nele, o jogador tinha que pilotar os 3 Zords principais da temporada para libertar os outros em várias missões. Um detalhe muito legal desse game é que existe a possibilidade de desbloquear as Zords de Força Animal e Tempestade Ninja. A versão de Game Boy Advance retorna ao modelo de briga de rua com vários puzzles ao longo do jogo. Tudo isso é embalado em uma boa trilha sonora para os amantes de música de videogame. São ao todo 13 missões com 20 níveis no total. Você pode jogar com os 3 Rangers principais durante as fases, resgatando civis, derrotando os monstros e batalhas de Megazord. Com Tommy Oliver você resolve quebra-cabeças para libertar os Zords capturados e assim personalizar o seu Megazord. Também aparece no jogo o Ranger branco, o Trent, só que em vez de estar como amigo, ele aparece como inimigo, como vilão durante o game. E no final, você luta contra o terrível Mesogog. Em setembro do ano seguinte, chegava às lojas Power Rangers SPD no Game Boy Advance, seguindo o estilo de briga de rua e podendo escolher entre os 5 Rangers principais e o Ranger Sombra. Um destaque desse jogo são os comandos e controles, um detalhe que foi muito elogiado na época de lançamento. Cada Ranger possui um poder específico, assim como na série de TV.
Você luta contra os inimigos durante a fase, até encontrar o chefão e depois lutar com o Megazord. Uma outra novidade desse jogo é que existem níveis onde você pilota os veículos dos Rangers, um jogo de tiro a alvo e um nível de corrida envolvendo Rick, o cão robótico da SPD. Esse foi o último jogo de Power Rangers para Game Boy Advance. O final da era Disney ficou marcado com um grande jogo, Power Rangers Super Legends, em 2007, em comemoração aos 15 anos da franquia. Um game muito diferente dessa geração, porque nele você podia jogar com Rangers de gerações anteriores. Super Legends foi lançado em 3 plataformas diferentes, a mais popular delas ficou por conta do PlayStation 2. No jogo você precisa salvar a humanidade do terrível Lord Zed, que reapareceu depois de vários anos e agora está tentando interferir no fluxo do tempo. O Ranger Ômega do futuro aparece e começa a recrutar Rangers de várias épocas para destruir essa ameaça. O jogo, que é no estilo de briga de rua, e já fizemos alguns gameplays aqui no canal, você precisa derrotar os inimigos de cada fase, chefões, e coletar itens que permitem desbloquear outros personagens. A versão de computador é praticamente igual se não fosse por uma novidade que veio aqui do Brasil. O jogo para computador é o único de Power Rangers que teve o áudio dublado, o que ajuda aos iniciantes a entenderem toda a história do jogo. A versão de Nintendo DS segue os mesmos moldes da outra versão, só que alguns Rangers desbloqueáveis ao longo desse jogo são diferentes das versões anteriores. A história também é alterada e ao invés de ser Lord Zed o vilão principal, aqui temos o Imperador Grum de SPD, apesar de que o último inimigo que enfrentamos é exatamente o Lord Zed e a Serpentera. E assim terminamos mais uma década. O próximo vídeo, a terceira parte, será adentrando os anos 2010. E para sair esse terceiro vídeo, vamos estabelecer uma meta aqui nesse vídeo, eu sei que vocês conseguem. Se chegarmos a 3.000 curtidas, a terceira parte sai. E desses aqui que eu falei hoje, qual é o seu favorito? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber sua opinião. Qual você mais jogou, qual você não jogou e gostaria de jogar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E não esqueça de seguir o Mega Power no Instagram e no Twitter, lá tem saído muita novidade bacana. E é isso, nos vemos no próximo vídeo e que o poder o proteja.